conhecido como peleguismo, né? Que era uma denominação que se dava ao sindicalismo chapa branca, o sindicalismo principalmente do PTB. Né? Essa denominação de peleguismo, ela foi usada também pela direita contra o Getúlio Vargas, né? Apesar de que nesse caso não era uma acusação infundada. Simplesmente eles exploravam o fato de que durante o Estado Novo, né, juntamente com a consolidação das leis do trabalho, Getúlio Vargas tinha estabelecido uma organização rígida, uma organização autoritária, né, estatizante dos sindicatos brasileiros. E havia colocado, na maioria dos sindicatos, em todos os sindicatos importantes, pessoas que eram ligadas ao aparato do Estado, ao Ministério do Trabalho e tudo mais. A greve de 1953, ela foi uma greve que abalou essa estrutura que existia dentro do sindicalismo brasileiro. Foram formadas comissões de fábrica e comissões de luta e comandos de greve, quer dizer, organizações que foram formadas especificamente para aquela luta, que dirigiram a mobilização. Né? O Partido Comunista Brasileiro participou, né? Mas não foi o elemento determinante da mobilização operária. A mobilização operária, nesse caso, foi, em grande medida, espontânea e passou por cima de todas as organizações que procuravam controlar a classe operária na época. Uma coisa que a gente deve chamar a atenção, né, com relação ao desenvolvimento do movimento operário brasileiro, é que o próprio governo Getúlio Vargas, né, já tinha sofrido uma outra greve geral de menor importância um pouco antes da sua derrubada em 1945. Né? E também que o movimento operário ele vai servir para... ele vai se manifestar também em 1963 com uma greve ainda maior do que essa, que é conhecida como a greve dos 600 mil, né, também em São Paulo. As três greves foram em São Paulo, que foi uma greve no marco do governo João Goulart. Né? Não foi uma greve contra o governo, mas foi uma greve durante o governo e uma greve que escapava do controle, né, do governo nacionalista João Goulart. Né? Isso aí mostra, né, a evolução do movimento operário em coisa de 2 décadas, né, de 1945 a 1963, no sentido da conquista da sua independência política. Né? Um obstáculo, né, que a classe operária encontrou durante esse período foi o fato de que não havia uma direção política independente. Né? Se em 1953 o PCB apoiou a greve porque ele se encontrava numa posição de antagonismo ao governo Getúlio Vargas, né? Em 1963 já não é a mesma coisa porque o PCB está apoiando o governo João Goulart. Em 1953 nós temos que destacar que a posição do PCB é uma posição de conveniência, de oportunidade, oportunista, não é uma posição de princípios. O PCB estava numa política de ataque ao governo Getúlio Vargas, que colocava ele numa frente única com a direita golpista que vai derrubar o governo Getúlio Vargas em 1954, um ano e pouco depois dessa greve. Né? Do ponto de vista da situação política da época, né, essa greve ela apresenta uma lição importante que a gente deve ter em mente hoje em dia. Né? Porque
a greve ela representou, numa certa medida, uma ruptura do movimento operário com o governo, né? O governo controlava o movimento operário, a maioria dos sindicalistas era do governo e a classe operária, ao romper, né, com o controle desses sindicalistas, ela inicia um processo de ruptura com o governo. E esse processo de ruptura vai ser o sinal para a intensificação da ofensiva golpista que vai levar à derrubada do governo Vargas em 1954 com o suicídio do presidente, né? Quer dizer, nós temos que entender bem, né, que a ruptura de um governo popular com as massas normalmente acarreta a derrubada desse governo. Quer dizer, se o governo não consegue manter as massas sob o seu controle, num certo sentido, manter o apoio das massas ao governo, a direita vai entender que ele está completamente enfraquecido e vai para a derrubada do governo. O governo Getúlio Vargas era um governo muito parecido com o governo Lula de agora, né? É um governo popular, um governo que tinha o apoio da classe operária, mas e um governo isolado dentro da burguesia. O conjunto da burguesia estava sendo polarizada por uma política pró-imperialista. A imprensa burguesa faz um assédio enorme ao governo, eles procuram evitar todas as medidas nacionalistas, né? Uma outra coisa que a gente pode trazer à tona aqui para mostrar como existe uma relação importante entre a história atual e a história de 70 anos atrás, né? É que a principal luta da burguesia naquela época, a burguesia aliada do imperialismo dentro do Brasil, foi contra a tentativa do Getúlio Vargas de construir a Eletrobras, né? Na carta testamento dele, ele fala que a Eletrobras foi obstaculizada até o desespero, né? Naquela época, né, o jornal O Globo e outros jornalões da época, da burguesia, da grande imprensa, golpistas, sempre golpistas, eles não queriam que se fizesse a Eletrobras. Aí, finalmente, a Eletrobras vai ser criada em 1961, né? Não dá para conter mais, a necessidade nacional exigia, né, a criação da Eletrobras, e agora eles querem destruir a Eletrobras entregando isso daí para o capital estrangeiro. Você vê que continua sendo a mesma política, né, com formas um pouquinho diferentes. Por que a classe operária, em 1953, ela rompe com o governo Vargas? Ela rompe com o governo Vargas porque, e isso daqui sim é um ponto muito semelhante ao que nós estamos vendo no Brasil de hoje, o governo não consegue levar adiante nem uma política econômica de desenvolvimento nacional, que é bloqueada pela burguesia, e nem uma política social séria. A inflação começa a escapar de controle devido à sabotagem da burguesia, né? E a sabotagem da burguesia do governo Vargas e a incapacidade desse governo de enfrentar essa sabotagem vai levar a que, num dado momento, a classe operária, né, se separe do governo. E, na medida em que isso daí acontece, né, nem precisa dizer que a burguesia golpista da época estava esperando que isso acontecesse. Na medida em que isso acontece, o governo fica ainda mais isolado, fica numa situação extremamente frágil, né? No final do ano, João Goulart, que é ministro do Trabalho do Vargas, vai pedir demissão, vai renunciar devido à pressão que a burguesia faz sobre o Ministério do Trabalho. Vargas vai tentar conceder, né, em 1954,
um aumento do salário mínimo da ordem de 100%, que é uma tentativa do governo já muito tardia nesse momento, né, porque o golpe foi em agosto. Ele vai fazer isso daí no dia 1º de maio, uma tentativa tardia de recuperar o apoio da classe operária. Mas a burguesia, já sabendo, plenamente consciente da debilidade do governo, vai impedir esse aumento, né? A burguesia não concorda com o aumento do salário mínimo superior a 40% naquele momento, que seria uma reposição da inflação. A política do Vargas era de conceder um aumento real para possibilitar, né, a recuperação do apoio operário ao seu governo. Como o governo não conseguiu nem se opor às medidas antinacionais, nem levar adiante uma política econômica, né, que desse vazão às necessidades nacionais, e nem levar adiante uma política social e dirigida à classe operária de maior voo, ele caiu, né? Isso é muito importante porque nós estamos vendo um panorama muito semelhante hoje no Brasil. Nós temos um governo, que é um governo popular, um governo de esquerda, um governo que declaradamente quer colocar em prática medidas nacionalistas na economia, quer levar adiante um programa social, né? Mas se vê completamente obstaculizado pela burguesia. Por isso, nós também não devemos ver esses obstáculos que a burguesia coloca como mera defesa de um interesse econômico, né? Com certeza, muito do que a burguesia está fazendo é defesa de um interesse econômico dessa burguesia. Mas a tentativa de encurralar o governo Lula economicamente, ela tem um sentido político muito claro, que é o quê? Isolar o governo das massas. O governo foi eleito por uma margem pequena. Isso é uma diferença com o governo Vargas, né? Porque o Vargas foi eleito por passou um verdadeiro rolo compressor na oposição direitista, né? O PT não conseguiu isso daí. Isso daí, em grande medida, se deve, né, à evolução da política burguesa no Brasil em todos esses anos, né? De 1954 para cá, nós passamos pelo golpe militar, né? A burguesia se tornou ainda mais direitista. Então, o governo do PT está mais encurralado ainda do que o governo Vargas, num certo sentido. Uma coisa que nós devemos fazer sempre, né, é fazer a comparação da situação atual com situações do passado, que são reveladoras. Daí você começa a entender os mecanismos que funcionam dentro da política. E esse episódio da greve dos 300 mil é um episódio muito importante, né, que merece uma análise detalhada e serve para jogar uma luz sobre as dificuldades e os problemas gerais que estão colocados para o governo do PT. Bom, o segundo aniversário